Um jardim não é apenas um local de lazer, é um campo de batalha bioquímico. Por que ignoramos o perigo botânico? Vemos folhas verdes e sentimos segurança. Mas a evolução não projetou as plantas para servirem ao homem. O objetivo delas é a defesa. Muitas culturas domésticas comuns escondem mecanismos de proteção agressivos, alcaloides, glicosídeos, cristais de oxalato, substâncias invisíveis a olho nu, mas devastadoras para a fisiologia humana. O cultivador amador planta a semente, rega o solo e espera a colheita, sem saber que cultiva um risco biológico no próprio quintal. O perigo é silencioso. Por fora, um vegetal colorido, muitas vezes presente na mesa de jantar. Mas por dentro, uma usina de compostos tóxicos pronta para reagir ao menor sinal de predação. De perto, percebe-se a textura inofensiva das folhas. Porém, o manuseio incorreto, o corte da parte errada ou a ingestão crua podem disparar reações em cadeia, desde irritações cutâneas severas até a falência de órgãos vitais. Não é azar, é química orgânica básica. Existem 20 culturas específicas que demandam protocolos de segurança rigorosos. A análise técnica revelará quais são essas plantas e onde o risco se esconde. A ignorância aqui custa caro. Não se trata apenas de estética ou sabor, mas de manter a integridade física dos habitantes e dos animais que circulam pelo terreno. O conhecimento converte o risco mortal em recurso controlado. Uma semente basta para encerrar uma vida. A mamona figura no topo da lista de riscos biológicos em ambientes residenciais. Jardineiros frequentemente buscam esta espécie pela estética agressiva e crescimento rápido. Folhas gigantescas, com arquitetura tropical. Coloração em tons de vermelho profundo que domina a paisagem. O apelo visual é inegável. Mas a botânica aqui prega uma peça perigosa. Por que uma planta investiria tanta energia em veneno? A resposta é sobrevivência pura. A mamona não quer ser comida. Por fora, uma folhagem exuberante e ornamental. Mas por dentro, um reservatório de ricina, uma das toxinas mais potentes conhecidas pelo homem. A substância concentra-se letalmente nas sementes. A ingestão acidental, mesmo de fragmentos minúsculos, desencadeia reações sistêmicas severas. O mecanismo celular é interrompido. O corpo entra em colapso. Vômitos, falência de órgãos e óbito são desfechos possíveis. Não se trata de um simples mal-estar estomacal. É uma emergência médica de alta complexidade. O perigo reside na confusão visual e na curiosidade. Ao observar de perto, a semente apresenta padrões marmorizados complexos e atraentes. Parece um feijão comum comestível ou um inseto exótico. Crianças e animais domésticos não possuem filtros para distinguir a ameaça. Para eles, é apenas um objeto curioso ou alimento em potencial disponível no chão. A planta defende seu território até na superfície. A seiva bruta atua como um agente irritante poderoso. O contato direto com a pele ou óleo sem barreira física resulta em queimaduras químicas e dermatites agudas. O manuseio exige protocolo de equipamento de proteção individual. Luvas de borracha espessa, mangas longas cobrindo os braços. Não existe margem para descuido no contato físico. Aqui existe um detalhe logístico crucial. O descarte de resíduos da mamona não segue a rota orgânica comum. Jogar restos na composteira doméstica é um erro estratégico grave. As toxinas persistem. Elas sobrevivem ao processo térmico de decomposição e envenenam o adubo final, criando um solo tóxico. O protocolo correto é o isolamento total.
Sementes, vagens e folhas mortas devem ser seladas hermeticamente em sacos plásticos resistentes e enviadas para aterro sanitário. O ciclo deve ser quebrado, não reciclado. A informação é a primeira linha de defesa. Todos os habitantes da propriedade precisam saber que aquela estrutura vegetal é intocável. No entanto, a melhor estratégia de gerenciamento de risco é a exclusão. Se o jardim é acessível a menores ou fauna doméstica, a presença da mamona é uma aposta inaceitável. A agronomia oferece alternativas táticas seguras. Variedades como a cana da Índia vermelha ou as volumosas orelhas de elefante entregam o mesmo impacto visual de biomassa tropical. Elas preenchem o espaço aéreo do jardim sem carregar um arsenal químico nas células. A beleza das folhas não justifica a estatística de mortalidade. A escolha racional prioriza a segurança física sobre a estética. Uma planta, duas naturezas distintas. O próximo cultivo exige cautela extrema e precisão cirúrgica. Jardineiros experientes valorizam o ruibarbo pelos talos cor de rubi. Eles possuem acidez e textura ideais para conservas de alta densidade calórica. Mas a poucos centímetros do caule nutritivo, a química muda drasticamente. O perigo se esconde na folhagem larga e verde. Por que cultivar algo potencialmente letal? A resposta está na eficiência do talo. Mas as folhas são depósitos concentrados de ácido oxálico e outros compostos agressivos. A ingestão acidental não causa apenas desconforto. Ela desencadeia uma falência sistêmica, náuseas violentas, vômitos, sobrecarga renal imediata. O sistema de filtragem do corpo entra em colapso ao tentar processar as toxinas. Em casos extremos, as complicações evoluem para risco de vida. Por fora, uma vegetação exuberante e convidativa, mas por dentro, um mecanismo de defesa química capaz de paralisar um mamífero. Os riscos em uma horta doméstica são puramente logísticos. Crianças ou animais de estimação veem as folhas grandes e brilhantes e assumem que são seguras. A proximidade com outros vegetais cria uma falsa sensação de segurança. Jardineiros novatos frequentemente confundem o que é biomassa comestível com o que é resíduo tóxico, especialmente durante a pressa da colheita. Quando talos e folhas são empilhados juntos, a contaminação cruzada é quase inevitável. A aparência saudável da planta mascara a ameaça latente. A prevenção exige protocolo industrial. Trate as folhas como lixo tóxico biológico, desde o segundo em que a lâmina corta o caule. O processamento deve ocorrer ao ar livre, longe da área de preparo de alimentos. Corte a folhagem no local. Deposite o material diretamente em recipientes seguros e lacre os sacos com força. Aqui existe um detalhe técnico fundamental. Jamais coloque folhas de ruibarbo na compostagem. A decomposição natural demora a neutralizar os ácidos. Pilhas de compostagem são acessíveis a animais domésticos e fauna selvagem. Você não quer esses compostos circulando de volta para o ecossistema do seu jardim ou contaminando o solo produtivo. A sinalização deve ser clara. Rotule a planta de forma visível para que visitantes e ajudantes saibam que apenas os talos sustentam a vida humana. Se a propriedade possui animais curiosos ou crianças pequenas, o isolamento físico é mandatório. Cultive o ruibarbo dentro de canteiros cercados ou em seções bloqueadas do terreno. A barreira física elimina a variável do erro humano. Na cozinha, mantenha uma separação sanitária rigorosa. Estabeleça zonas distintas. Talos comestíveis de um lado, folhas perigosas do outro. O descarte da parte tóxica deve ser imediato. Lave os talos com pressão para remover resíduos.
Apare qualquer pedaço remanescente de folha com precisão. Se um talo apresentar flacidez ou descoloração pelo sol, corte generosamente a área afetada. Na dúvida, descarte a peça inteira. O ruibarbo pode ser uma fonte segura e gratificante de alimento quando se seguem regras claras de manuseio. Aproveite os talos, respeite as folhas, garanta que todos na residência entendam a diferença biológica entre nutrição e veneno. Assim, você mantém o sabor e elimina o risco operacional. O risco permanece invisível. Passamos para a terceira cultura que exige vigilância constante: a batata. Pode parecer um choque. É um dos vegetais mais onipresentes no cultivo global. Mas a familiaridade esconde a ameaça. Muitos ignoram que partes da planta são biologicamente tóxicas. O perigo tem uma assinatura química: solanina. Este composto satura as folhas, preenche os caules e concentra-se agressivamente em qualquer tubérculo exposto à radiação solar. Em modo acelerado, vê-se a mudança. Quando a batata cresce muito perto da superfície ou permanece armazenada sob claridade, a luz desencadeia uma reação de defesa. A casca ganha um tom esverdeado pálido. Por fora, uma simples descoloração. Mas por dentro, um acúmulo crítico de toxinas. Esse verde sinaliza a saturação de solanina. A ingestão provoca reações sistêmicas imediatas, náuseas intensas, dores de cabeça latejantes, sintomas neurológicos agudos se a dose for elevada. Não é preciso consumir muito para o organismo reagir. A vulnerabilidade aumenta drasticamente para crianças ou animais domésticos que, por curiosidade, mordiscam tubérculos recém-colhidos ou brotos jovens. Mas o controle está na logística. O risco é neutralizado com manejo físico. Durante o cultivo, a regra é o bloqueio da luz. Cubra os tubérculos em desenvolvimento com camadas densas de solo ou cobertura morta espessa. A radiação solar não deve tocar a pele da batata. Na linha de colheita, a triagem deve ser impiedosa. Se o tubérculo apresentar manchas verdes ou início de brotação, deve ser descartado imediatamente. Ignore receitas alternativas. Folhas e caules são estritamente proibidos na dieta. Mesmo que fóruns online sugiram o consumo da verdura da batata, a botânica é clara: não são comestíveis. A planta concentra veneno na parte aérea para evitar predadores. Não tente reduzir o desperdício aqui. A batalha continua no armazém. O ambiente de estocagem exige 3 condições: escuridão total, frio controlado e baixa umidade. A exposição à luz, mesmo filtrada por sacos finos de despensa, reativa a maquinaria biológica da planta. Isso dispara a produção de solanina e o esverdeamento. O monitoramento deve ser constante. Inspeções regulares são necessárias para remover qualquer unidade que inicie a brotação ou perca a rigidez estrutural. Se o perímetro tiver animais ou crianças, a segurança deve ser física. Isole o canteiro de batatas com cercas ou utilize recipientes elevados fora do alcance. Isso impede a escavação acidental e o teste de sabor perigoso. A batata é uma fonte segura e deliciosa de energia quando a disciplina é mantida. Bloqueie a luz, corte qualquer vestígio verde, respeite a toxicidade das folhas. O manuseio correto significa garantir o sustento calórico sem nenhum dos riscos associados. Cianeto, um veneno letal escondido dentro de uma fruta comum de quintal. O quarto vegetal que exige manuseio de risco biológico é o sabugueiro. Por que cultivar algo perigoso? A resposta está na utilidade. Jardineiros buscam as flores para a fragrância e os cachos negros brilhantes para a produção de xaropes, vinhos e compotas de alto valor calórico. Mas a biologia da planta
é agressiva. Quase toda a estrutura contém toxinas potentes quando em estado bruto. O mecanismo de defesa é químico. Caules, folhas, raízes e frutos verdes estão carregados de glicosídeos cianogênicos. Ao serem ingeridos, o sistema digestivo quebra essas moléculas e libera cianeto diretamente na corrente sanguínea. Problemas em cultivos domésticos geralmente começam com falhas na identificação da maturação. Crianças são atraídas visualmente pelos cachos roxo escuros antes do tempo. Animais domésticos podem mastigar folhas caídas ou tropeçar em caules quebrados. O perigo é invisível. Por fora, uma baga suculenta e promissora, mas por dentro, um composto capaz de causar colapso sistêmico. Jardineiros bem-intencionados cometem erros logísticos graves. Provam a fruta crua durante a colheita ou filtram um xarope que não ferveu o tempo necessário. A reação biológica é rápida: náusea súbita, vômitos violentos e espasmos abdominais. Em doses mais elevadas, os sintomas evoluem para quadros neurológicos sérios. A redução do risco exige a implementação de protocolos rígidos de colheita e preparação. A regra é clara: colha apenas frutos totalmente maduros. Eles devem apresentar uma cor profunda e ceder suavemente ao toque. A separação do material vegetal deve ser cirúrgica. Remova as frutas das hastes com precisão, pois os pedúnculos e as pequenas capas verdes são impróprios para consumo humano. O processamento térmico é obrigatório. Em fervura intensa, observa-se: o calor rompe as estruturas moleculares da toxina. As bolhas na superfície do xarope ou da geleia indicam a quebra dos compostos problemáticos. O descarte dos resíduos também segue uma lógica de segurança. Caules, folhas e frutas verdes não devem ir para a compostagem aberta. Isole tudo em sacos selados para evitar contaminação ambiental ou acesso de animais. A localização da planta é estratégica. O sabugueiro deve ficar longe de áreas de recreação e corredores de animais de estimação. Se houver trânsito de pessoas, a sinalização é vital. Lembre a todos que as partes cruas são nocivas. Considere o uso de redes de proteção durante o amadurecimento. Isso impede o consumo casual por humanos e evita que frutas caídas atraiam a fauna local para a zona de perigo. O sabugueiro pode ser um arbusto produtivo, mas deve ser tratado como uma cultura de processamento industrial e não como um lanche rápido direto do pé. Colha no pico de maturação, cozinhe cada lote exaustivamente e mantenha o material vegetativo longe da cozinha. Com esse protocolo de segurança, o veneno é neutralizado e o recurso se torna seguro para o armazenamento doméstico. Uma estrutura química complexa define a próxima espécie. O nome dela é mil-folhas. Muitos cultivadores valorizam essa planta pela história em remédios tradicionais e pela arquitetura visual. A folhagem é plumosa. As flores ricas em néctar atraem polinizadores em massa. Mas a biologia aqui esconde uma armadilha. O risco provém de compostos voláteis como a tuiona e constituintes relacionados. Por que uma planta medicinal carrega uma carga tóxica? A resposta está na concentração. Em quantidades significativas, a química da planta torna-se perigosa. A mil-folhas não precisa ser ingerida para causar danos. O simples contato físico desencadeia dermatite em pessoas com sensibilidade cutânea. Para os animais domésticos, o cenário é ainda mais crítico. Se um cão ou gato mastigar as folhas, a intoxicação é imediata. O sistema digestivo dos animais não processa esses óleos com segurança. No cultivo doméstico, os problemas surgem da falha humana. O erro está no manuseio casual ou na identificação incorreta. Entusiastas novatos de ervas
frequentemente cometem erros de dosagem. Preparam chás fortes ou infusões frequentes, ignorando a potência dos compostos ativos. A farmacologia exige precisão. Outros confundem a mil-folhas com sósias tóxicos que crescem na natureza. Por fora, uma planta medicinal inofensiva, mas por dentro, uma composição química que exige respeito absoluto. O perigo aumenta quando a planta é jovem ou não está em plena floração. A distinção visual torna-se difícil. A irritação na pele pode aparecer logo após a colheita ou a poda sem luvas. Existe um detalhe térmico importante aqui. Em dias quentes, sob o sol forte, os óleos essenciais da planta estão no pico de concentração. De perto, observa-se. Glândulas microscópicas na superfície da folha rompem-se ao toque, liberando a substância irritante. É possível reduzir esses riscos com protocolos rígidos de segurança. Use a mil-folhas com extrema moderação. Evite o uso interno sem a orientação expressa de um profissional qualificado. Se o objetivo do cultivo é apenas ornamental ou para alimentar abelhas, a sinalização é vital. Coloque um marcador visível. Avise a qualquer ajudante que aquela planta não deve ser fervida. A proteção física é obrigatória. Luvas grossas, mangas compridas durante o corte. Lave a pele exposta imediatamente após o manuseio. A higiene remove os resíduos de óleo antes que a reação alérgica comece. A logística do jardim também precisa de ajustes. Mantenha as touceiras longe de áreas de lazer e caminhos frequentados por animais. O isolamento evita acidentes. Nunca plante mil-folhas no mesmo canteiro de culturas comestíveis. A mistura acidental de folhas cortadas pode contaminar uma salada inteira. A identificação correta é a primeira linha de defesa. Aprenda a textura da folha. Observe os aglomerados de topo plano, com pequenas flores brancas ou pastéis. Sinta o aroma distinto que exala quando o tecido vegetal é esmagado. Se houver qualquer incerteza, não faça a colheita. Mas a planta possui um mecanismo de expansão agressivo. Ela se autossemeia com facilidade. Remova qualquer planta voluntária que surja entre os vegetais. A mil-folhas tende a invadir espaços reservados para alimentos, competindo por recursos e criando confusão visual. Ela pode ser útil e esteticamente agradável, mas exige disciplina. Mantenha-a rotulada. Manuseie com barreira física. Não trate chás concentrados como bebidas inócuas. Com limites sensatos, você aproveita os benefícios biológicos sem convidar riscos desnecessários. Alcaloides de pirrolizidina. Estes compostos químicos exigem cautela absoluta ao lidar com a sexta planta da nossa lista, o confrei. Jardineiros técnicos utilizam a espécie por dois motivos práticos. Primeiro, a produção de pomadas medicinais. Segundo, sua capacidade como acumulador dinâmico de nutrientes, ideal para acelerar pilhas de compostagem. Mas aqui existe um detalhe crítico. A química interna da planta contém substâncias ligadas diretamente a danos hepáticos severos. O problema não é a toxicidade aguda, mas o acúmulo. Ao ser ingerido repetidamente, o fígado sofre lesões progressivas. Mesmo o uso tópico sobre a pele ferida permite que os alcaloides entrem na corrente sanguínea. Por isso, autoridades sanitárias condenam o consumo interno e exigem protocolos de segurança para o uso externo. No ambiente doméstico, o risco biológico se manifesta de duas formas. Por que cultivar algo perigoso? O erro começa na cozinha. Entusiastas da herbolaria preparam chás ou tinturas para beber, ignorando o perigo de longo prazo. O líquido escuro parece inofensivo, mas a carga tóxica permanece.
Além disso, o confrei possui um mecanismo de expansão territorial agressivo. A biologia da planta é projetada para a sobrevivência. Um fragmento de raiz esquecido no solo funciona como um clone autônomo. Ele rebrota com vigor. Em pouco tempo, a folhagem se mistura aos canteiros de hortaliças comestíveis. Por fora, uma folha verde comum, mas por dentro, um perigo químico invisível. Essa camuflagem aumenta a probabilidade de acidentes. Alguém colhe a folha errada para uma salada ou infusão. Animais domésticos podem mastigar aparas deixadas no chão após a poda. A mitigação exige barreiras físicas reais. O plantio deve ocorrer em áreas contidas ou grandes vasos de concreto, impedindo que as raízes migrem para os canteiros de comida. A logística de segurança inclui sinalização visual. Etiquetas claras devem informar uso externo apenas. Folhas colhidas precisam ser armazenadas em recipientes selados, longe da despensa de alimentos. Se a produção de pomadas for o objetivo, a aplicação jamais deve tocar feridas abertas. O manuseio das folhas frescas, que são ásperas e peludas, exige luvas para peles sensíveis e higienização imediata das mãos. Ao alimentar o jardim, a técnica muda. A compostagem do confrei deve ser feita em altas temperaturas para quebrar as fibras e compostos. Evite aplicar o chorume dessa planta diretamente sobre folhas que serão consumidas cruas no mesmo dia. A erradicação é um desafio de engenharia. Se a planta não for mais desejada, remove-se a coroa central e extrai-se o máximo possível do sistema radicular. O solo deve ser monitorado. Escavações repetidas costumam ser necessárias para eliminar brotos persistentes. O confrei funciona como uma excelente biomassa, mas não é inócuo. O respeito aos limites biológicos e a proibição do uso interno garantem os benefícios sem destruir o fígado. Uma única semente crua contém um mecanismo de defesa químico letal. O 7º cultivo desta lista exige protocolos de segurança rígidos, o feijão fava. Na agricultura de subsistência, ele é valorizado pela alta produtividade e densidade calórica. Mas existe um preço biológico a ser pago? Por que uma fonte de alimento tão rica pode matar? A resposta está na química celular. A maioria das variedades carrega em seu código genético a produção de glicosídeos cianogênicos. Por fora, uma leguminosa comum, com casca rígida e aparência inerte. Mas por dentro, um laboratório de toxinas latentes. O perigo surge no momento da ingestão. Quando os dentes trituram a semente crua ou mal cozida, as paredes celulares se rompem. Compostos inativos se misturam com enzimas e liberam cianeto de hidrogênio no organismo. Os sintomas não demoram a aparecer. O corpo humano reage com náuseas violentas, dores de cabeça pulsantes e tontura severa. Em casos de alta ingestão, o sistema nervoso entra em colapso, resultando em envenenamento grave. O risco varia conforme a genética da planta. Cultivares antigas e tradicionais possuem concentrações elevadas de veneno. Variedades modernas foram selecionadas para reduzir essa carga, mas a segurança nunca é total. O feijão cru continua sendo uma ameaça biológica. No cultivo doméstico, o erro humano é o fator crítico. Jardineiros inexperientes falham na vigilância. Crianças e animais domésticos circulam pela horta. Uma vagem fresca pendurada no pé parece um alimento pronto para consumo. A curiosidade leva à ingestão direta. Mastigar uma vagem crua no jardim é um erro de cálculo que pode custar caro. Na cozinha, a pressa gera o segundo vetor de risco. O cozinheiro moderno confia em equipamentos automatizados. Panelas de cozimento lento ou refogados rápidos são insuficientes aqui.
O calor brando não quebra a molécula da toxina. Pelo contrário, uma temperatura morna pode até acelerar reações enzimáticas sem destruir o veneno. A neutralização exige física bruta. Você pode eliminar o risco com um protocolo térmico disciplinado. Trate todo o feijão fava como impróprio para consumo, até que o processo químico seja concluído. A regra é clara: ebulição vigorosa. A água deve ferver agressivamente por pelo menos 10 minutos no início do preparo. Somente essa exposição térmica intensa desativa os glicosídeos. Se o objetivo é usar uma panela elétrica de cozimento lento, a pré-fase no fogão é obrigatória. Ferva na panela comum, drene, e só então transfira para o cozimento lento. Nunca prove o grão para testar a textura antes do tempo total de segurança. O teste de sabor em um grão semi-cozido é uma exposição desnecessária à toxina. A logística de armazenamento também demanda rigor. Grãos secos devem ficar em recipientes herméticos, longe do alcance de mãos curiosas. A etiqueta deve ser clara. Identifique a variedade e a data. Ao selecionar sementes para o plantio, priorize fornecedores que garantam genética moderna e testada. Se você coleta suas próprias sementes ano após ano, a precisão na rotulagem evita que variedades desconhecidas ou geneticamente instáveis entrem na cadeia alimentar da família. Descarte qualquer grão com sinais de mofo ou odor atípico. A decomposição altera a química interna. O feijão fava é um recurso valioso, capaz de sustentar populações inteiras, mas ele exige respeito aos processos químicos. Ferva primeiro, cozinhe até o fim e bloqueie o acesso ao grão cru. Com disciplina, a colheita é garantida. Um único caroço quebrado. Isso pode transformar uma colheita segura em um episódio médico grave. O próximo item exige cautela absoluta: as amêndoas de Damasco. A árvore em si é uma produtora eficiente de frutas para quintais, gerando volume e açúcar. Mas o núcleo da semente não é um lanche. Ele contém amigdalina. Trata-se de um composto químico instável. Ao ser ingerido, o sistema digestivo quebra a molécula e libera cianeto diretamente no organismo. Pequenas doses já causam impacto imediato. Dores de cabeça agudas, náusea incontrolável, tontura e confusão mental severa. A biologia humana entra em colapso ao tentar processar a toxina. Em quantidades maiores, o risco escala exponencialmente. Crianças e animais domésticos, com massas corporais reduzidas, sofrem efeitos devastadores com porções mínimas. Por que alguém correria esse risco? A causa geralmente é a desinformação técnica. Muitos cultivadores iniciantes caem na armadilha da curiosidade. Após consumir a polpa, existe a tentação de romper o endocarpo duro para examinar o interior. Fóruns na internet agravam o problema, promovendo essas sementes como alimento funcional ou citando a suposta vitamina B17. Na bioquímica real, essas alegações carecem de evidências sólidas. Elas ignoram a toxicidade bruta da substância. Crianças observam e imitam. Se virem um adulto quebrando caroços como se fossem nozes, farão o mesmo. Cães podem encontrar sementes descartadas e mastigá-las por instinto. A estratégia de segurança é binária. Não consuma amêndoas de Damasco. O foco deve ser exclusivamente a polpa da fruta. O descarte do caroço exige um protocolo rigoroso, quase industrial. Colete as sementes imediatamente durante o processamento. Armazene tudo em sacos plásticos selados e destine ao lixo comum. Jamais use a composteira para este material. Por fora, parece matéria orgânica inofensiva, mas por dentro, a toxina resiste. Uma pilha de compostagem doméstica não atinge temperaturas altas o suficiente para neutralizar quimicamente os caroços intactos.
Mesmo sementes trituradas deixam resíduos tóxicos que contaminam o substrato. Você não quer cianeto na base de seus vegetais. A logística na cozinha também precisa ser impecável. Ao produzir geleias, xaropes ou frutas secas, mantenha a área de trabalho limpa. Caroços nunca devem se misturar com restos de comida comestível. O armazenamento da colheita deve ser feito em locais altos ou trancados, longe do alcance de menores e animais. No pomar, a vigilância continua. Frutas caídas no chão apodrecem e racham sob o sol. De perto percebe-se, a semente fica exposta, pronta para ser ingerida por um animal curioso. Ao distribuir o excedente da produção para vizinhos, o aviso deve ser técnico e direto. O caroço não é comestível e jamais deve ser aberto. Damasqueiros oferecem colheitas generosas quando podados corretamente. Aproveite o recurso, mas respeite a química. Trate as sementes como material perigoso e instrua todos na propriedade a não tocá-las. Assim, você garante o aproveitamento da fruta, eliminando o perigo oculto. Uma fonte de energia pura capaz de matar em poucas horas se manuseada incorretamente. Isso é a cultura número 9, a mandioca. Para bilhões de pessoas nos trópicos, ela representa a base da sobrevivência alimentar, oferecendo alta produtividade em solos pobres. Mas a biologia da planta esconde uma armadilha química severa. As raízes cruas e as folhas estão carregadas de glicosídeos cianogênicos. Não é um defeito, é um mecanismo de defesa evolutivo eficiente. O que acontece ao ingerir o tubérculo cru? A mastigação rompe as células vegetais. As enzimas entram em contato com os compostos armazenados. O resultado é a liberação imediata de cianeto no organismo humano. Os sintomas de envenenamento avançam rápido. Tontura, dor de cabeça severa. Em casos extremos, falência respiratória. Crianças são as mais vulneráveis devido à menor massa corporal. O risco é estatisticamente maior nas chamadas variedades bravas, mas a regra de segurança é absoluta. Mesmo as variedades de mesa, conhecidas como doces ou macaxeira, são inseguras quando cruas. No cultivo doméstico, o perigo surge da falta de protocolo. Novos produtores cometem um erro logístico fatal. Tratam a mandioca como se fosse batata inglesa. Fatiam e fritam direto na panela. Sem a fervura prévia, o calor da fritura não basta para evaporar a toxina. O veneno permanece no prato. Outros cometem o equívoco de provar pedaços crus durante a colheita para testar a textura. Um erro de cálculo que pode custar caro. Por fora, um legume inofensivo com casca marrom e áspera. Mas por dentro, uma bomba relógio química, se não houver processamento térmico. A segurança exige um método rígido de cozinha industrial. Observe o processo de perto. A casca deve ser removida com profundidade. É necessário retirar toda a camada externa e também a entrecasca rosada ou branca, onde os cianogênios se concentram em alta densidade. A faca precisa penetrar fundo na polpa branca. Em seguida, a lavagem. A água deve correr abundante para arrastar os resíduos superficiais. O ponto crítico é a temperatura. Existem duas vias: deixar a raiz ralada ou fatiada de molho em muita água, ou partir para a extração térmica agressiva. A imersão exige água em ebulição vigorosa. Mantém-se a fervura alta por pelo menos 15 a 20 minutos. Durante esse tempo, o cianeto volátil evapora ou se dissolve no líquido. Por isso, a regra de ouro: a água do cozimento torna-se um resíduo tóxico. Ela deve ser descartada imediatamente. Jamais reutilize esse líquido. O cozimento continua até a raiz ficar macia. O teste de sabor só acontece quando o processo térmico estiver completo. Para as folhas, ricas em nutrientes, o rigor é o mesmo.
deve-se descartar os talos fibrosos, picar finamente e ferver exaustivamente antes de qualquer preparo culinário. No campo, a identificação é vital. Escolha estoques de sementes confiáveis e, se possível, cultivares com menor teor de cianeto. A sinalização das plantas deve ser clara para evitar consumo acidental. O perigo não termina na colheita. Animais domésticos que desenterram raízes ou mastigam estoques crus correm risco de morte. A desidratação caseira de chips crus é outra falha comum. Secar a mandioca não elimina o cianeto. Processos tradicionais, como a fermentação para farinha, funcionam porque foram aperfeiçoados por séculos de tentativa e erro para reduzir a toxicidade. Sem conhecimento técnico específico, não improvise. A mandioca oferece calorias baratas e resistência climática. Mas não é uma cultura para amadores. Se você é novo no ramo, aprenda na prática com produtores experientes ou fique com raízes mais simples. Exige respeito químico. Se o processo for seguido à risca, o perigo desaparece. O que resta é o alimento puro. A 10ª cultura da lista exige cautela dobrada. 5 grãos crus. Essa quantidade minúscula é suficiente para derrubar um adulto saudável e enviá-lo ao hospital. A 10ª cultura exige cautela extrema. O feijão vermelho. Quando cozido corretamente, é uma potência nutricional, repleta de proteínas e fibras. Mas em seu estado natural, ou mal processado, ele se comporta menos como alimento e mais como um risco biológico. Por que uma leguminosa tão comum esconde tal perigo? A resposta está na química defensiva. O feijão vermelho contém uma concentração elevada de fitohemaglutinina. É uma lectina natural, um mecanismo evolutivo criado para impedir que pragas devorem a semente. No sistema digestivo humano, essa substância causa estragos imediatos. O corpo reage com violência para expulsar a toxina. Náuseas intensas, vômitos incontroláveis, diarreia severa. Os sintomas surgem em poucas horas. Aqui existe um detalhe crítico. Jardineiros domésticos e cozinheiros iniciantes frequentemente falham na primeira etapa da preparação. Por fora, o grão hidratado parece inofensivo, macio e pronto para a panela, mas por dentro, a estrutura molecular da toxina permanece intacta e letal. O erro mais comum é o uso de panelas de cozimento lento, os slow cookers. Esses aparelhos aquecem o conteúdo gradualmente, mas muitas vezes não atingem o ponto de ebulição vigorosa necessário. O calor baixo não neutraliza a lectina. Pior ainda, temperaturas mornas, abaixo de 80 graus Celsius, podem até aumentar a potência da toxina, tornando o feijão mais perigoso do que se estivesse cru. É uma armadilha térmica. Provar o feijão antes do tempo também é proibido. Enquanto a panela não ferver intensamente, o veneno está presente. A segurança alimentar depende de um protocolo físico preciso. O processo começa com a hidratação. Mergulhe os grãos secos em água abundante. O tegumento absorve o líquido e a semente incha. Em seguida, descarte essa água de molho. Ela carrega impurezas e compostos indesejados. Coloque os feijões em água fresca e limpa. Agora, a etapa inegociável. Leve ao fogo alto. A água deve entrar em ebulição franca e vigorosa. Grandes bolhas de vapor rompem a superfície. Mantenha essa temperatura extrema por, no mínimo, 10 minutos. Esse choque térmico é essencial. É nesse intervalo que as cadeias de proteína da fitohemaglutinina se quebram e perdem a toxicidade. Só após essa fervura agressiva, você pode reduzir o fogo. O cozimento lento para amaciar as fibras só é permitido depois que a ameaça química foi neutralizada. Se a sua preferência é pela panela elétrica,
Execute os 10 minutos de fervura no fogão convencional, antes de transferir o conteúdo. Nunca confie na configuração baixa para tornar um feijão cru seguro. Na despensa, a logística deve ser rigorosa. Armazene os grãos secos em recipientes herméticos, longe da umidade. Rótulos claros são fundamentais. Mantenha o estoque fora do alcance de crianças e animais curiosos, pois a ingestão acidental de grãos crus é uma emergência médica real. Não consuma feijões al dente se não tiverem passado pela fervura inicial. Não reutilize a água do molho em sopas ou caldos. Se o sabor de um lote parecer estranho, ou se houver dúvida sobre a temperatura atingida, descarte tudo. Comece do zero. A segurança supera a economia. Um prato de comida não vale uma intoxicação grave. O feijão vermelho continua sendo um pilar da alimentação saudável e de baixo custo, fundamental para a sobrevivência econômica de muitas famílias. Mas ele exige respeito às leis da termodinâmica. Respeite o fogo alto, evite atalhos de temperatura e você terá uma refeição robusta, sem a surpresa desagradável do envenenamento por lectina. 3 compostos químicos letais. Isso é tudo o que separa uma planta ornamental de um perigo biológico mortal. A 11ª planta a ser eliminada do seu perímetro é a erva moura, especificamente as variantes de alta toxicidade, a beladona e a doce amarga. Por que manter esse risco? A estética engana. Por fora, folhas brilhantes e bagas lustrosas que atraem o olhar, mas por dentro, um arsenal de alcaloides potentes, atropina, escopolamina e solanina. A planta não ataca, ela espera. O mecanismo de defesa é passivo, mas devastador. A ingestão acidental desencadeia uma reação em cadeia no sistema nervoso. O processo começa com boca seca e pupilas dilatadas. Segue-se confusão mental e taquicardia. O coração perde o ritmo. Alucinações visuais severas tomam conta do cérebro. Em doses elevadas, o resultado é o envenenamento fatal. A natureza criou uma armadilha visual. Animais domésticos e crianças são as vítimas estatísticas mais frequentes. O motivo é puramente evolutivo. As bagas brilham intensamente, mimetizando frutos comestíveis inofensivos. O instinto de forragear é ativado, mas a recompensa é tóxica. Existe aqui um paradoxo botânico. O termo Solanaceae engloba culturas vitais para a humanidade, como tomates, pimentões, berinjelas e batatas. Na agricultura, esses vegetais são seguros quando cultivados e processados corretamente. Mas as variantes ornamentais ou invasoras da mesma família não seguem essa regra. Elas concentram veneno em cada célula. A identificação exige observação técnica. A beladona típica apresenta flores em forma de sino, com matizes roxos. Seus frutos são negros, esféricos e brilhantes. De perto, a casca da baga reflete a luz como vidro polido. Já a doce amarga opera como uma trepadeira invasora. Suas flores possuem formato de estrela roxa. O ciclo de maturação dos frutos é visível a olho nu. Começam verdes, passam para o laranja e estabilizam em um vermelho vivo. Elas surgem em cercas, sebes vivas, bordas de compostagem ou margens úmidas. A planta aproveita a negligência para se infiltrar nos canteiros. A remoção não é jardinagem, é contenção de danos. O contato direto com a pele deve ser evitado. Use luvas de borracha espessa e mangas longas. A seiva pode causar irritação ou absorção dérmica leve. Ao arrancar a planta, não puxe apenas o caule. O sistema radicular deve ser extraído por completo. Se um fragmento da raiz permanecer no solo, a regeneração é certa. Um erro comum é a incineração.
Jamais coloque essas plantas no fogo. A queima vaporiza os alcaloides. A fumaça resultante carrega toxinas que, se inaladas, atingem a corrente sanguínea através dos pulmões. O descarte correto é o lixo doméstico, em sacos selados. O composto orgânico está fora de cogitação. As sementes sobrevivem ao calor da decomposição e germinarão novamente, espalhando o problema por todo o jardim. Se as bagas já caíram no chão, a coleta manual é obrigatória. Isso impede que a fauna local consuma os frutos e disperse as sementes através das fezes em outras áreas da propriedade. A prevenção é a melhor tática de defesa. Patrulhe as bordas do terreno algumas vezes por estação. Identifique as plântulas antes que as raízes se fixem profundamente no subsolo. Instrua os membros da família. Bagas pretas ou vermelhas em plantas desconhecidas são zonas proibidas. Se o objetivo é folhagem escura e dramática, a botânica oferece alternativas seguras. O coléus de folhas escuras ou o manjericão roxo funcionam em locais ensolarados. Na sombra, a Heuchera cumpre o papel estético sem o risco biológico. Historicamente, a beladona teve uso medicinal, mas sempre sob controle rigoroso de dosagem profissional. Em um ambiente doméstico, essa precisão é impossível. Não há margem para erro. Elimine as invasoras imediatamente. Mantenha o paisagismo focado em espécies que oferecem beleza sem esconder uma ameaça letal. O jardim fica limpo. A segurança retorna ao ambiente. Uma única flor branca. Parece inofensiva, mas carrega química suficiente para colapsar o sistema nervoso central. O próximo alvo de eliminação imediata no jardim doméstico é a datura. Também conhecida como estramônio ou figueira do diabo, esta planta possui uma arquitetura inconfundível. As flores apresentam um formato de trombeta geométrica e as cápsulas de sementes são cobertas de espinhos rígidos. Visualmente, ela cria um efeito dramático na borda do terreno. Por fora, uma planta ornamental exótica, mas por dentro, um reator de alcaloides tropânicos. Cada milímetro de tecido vegetal, da raiz à pétala, contém atropina e escopolamina em concentrações elevadas. A ingestão desencadeia uma falha sistêmica grave. Não se trata apenas de desconforto digestivo. O corpo entra em estado de delírio, sofre alucinações perigosas e o ritmo cardíaco dispara. Ocorre superaquecimento interno por falha na termorregulação. Em casos extremos, o resultado é o óbito. Por que o risco é tão elevado em áreas residenciais? A resposta está na curiosidade tátil. As cápsulas espinhosas atraem o olhar de crianças e animais domésticos pelo formato incomum. Jardineiros muitas vezes cometem o erro logístico de guardar essas estruturas para artesanato, sem perceber que manipulam sementes altamente tóxicas. A beleza da estrutura esconde o perigo real. A planta opera com táticas invasoras agressivas. Sementes caem e germinam sem auxílio humano. Ao observar de perto, nota-se a camuflagem perigosa. A datura surge espontaneamente em canteiros de hortaliças ou nas bordas de pilhas de compostagem. Ali, ela se mistura visualmente com vegetais comestíveis. O erro de identificação, neste caso, pode custar caro. A remoção exige equipamento de proteção individual e disciplina técnica. Luvas grossas e mangas compridas são a barreira mínima necessária. O contato com a pele do rosto deve ser evitado a todo custo durante o manuseio. A mecânica de extração precisa ser cirúrgica. Não agite as hastes. Se as cápsulas balançam, as sementes se espalham e reiniciam o ciclo de infestação no solo por mais uma temporada. O protocolo de descarte é rígido. Ensaque a biomassa inteira.
Raízes, caules, flores e frutos devem ser selados e enviados para o lixo comum. Jamais coloque este material na composteira orgânica. A queima é estritamente proibida. A fumaça transporta as partículas tóxicas pelo ar e atinge diretamente as vias respiratórias. Após a operação, proceda com a higienização rigorosa de mãos, ferramentas e vestuário. Se houver suspeita de vazamento de sementes, utilize a água como ferramenta de contenção. Irrigue a área levemente para assentar o material no solo e inicie o monitoramento constante. Qualquer broto que emergir nas semanas seguintes deve ser eliminado prontamente. A prevenção ativa é a estratégia mais eficiente. Patrulhe o perímetro do jardim algumas vezes por estação, especialmente após períodos de chuva intensa. O objetivo é interceptar os voluntários jovens antes que eles formem novas cápsulas reprodutivas. Se a intenção é ter floração noturna e perfumada, existem alternativas táticas com menor risco calculado. Espécies como a dama da noite ou o tabaco ornamental oferecem estética similar, embora ainda exijam posicionamento fora de alcance e identificação clara para evitar ingestão acidental. A datura deve ser excluída do plano de plantio. Remova os invasores sem demora. O espaço do terreno é um recurso valioso demais para ser ocupado por riscos biológicos. Priorize espécies que entregam beleza sem ameaçar a vida de quem circula no local. Uma única folha contém compostos capazes de parar o músculo cardíaco. A 13ª planta da lista exige protocolos de segurança de nível industrial. A dedaleira. Por que cultivar algo tão potente? A resposta está na geometria. Torres altas de flores em forma de sino criam uma estrutura vertical eficiente para atrair polinizadores. Mas por dentro é uma usina química. Cada centímetro de tecido vegetal carrega glicosídeos cardíacos. Esta é a matéria-prima bruta para a digitalina, um medicamento de prescrição usado para controlar a insuficiência cardíaca. Na farmácia, a dose é calculada em microgramas. No jardim, a dose é desconhecida e letal. A ingestão de uma pequena quantidade desencadeia uma reação biológica em cadeia. Primeiro, o sistema digestivo entra em colapso, náuseas violentas e vômitos. Em seguida, o sistema elétrico do corpo falha. Ocorre arritmia severa. Sem intervenção, o processo termina em parada cardíaca completa. A mesma química que atrai abelhas representa um risco biológico para mamíferos se o manuseio for negligente. O perigo real na jardinagem doméstica não é a maldade da planta, mas a confusão visual. Ao examinar os detalhes, percebe-se que as folhas jovens da dedaleira possuem uma textura rugosa. Elas imitam perfeitamente verduras comestíveis, como o confrei ou a borragem. Um produtor distraído pode colher o maço errado durante a colheita. O erro de identificação coloca veneno diretamente no prato, mas isso era apenas o começo do problema. Animais domésticos operam ao nível do solo, onde a vegetação é densa. Cães e gatos mastigam folhas indiscriminadamente. A toxina entra na corrente sanguínea em minutos. Para humanos, até o contato externo exige barreiras. A seiva da planta provoca irritação dermatológica imediata se tocar a pele nua. O manuseio exige equipamento de proteção individual básico, luvas de borracha. Para mitigar o risco, a logística do jardim deve ser alterada. A dedaleira precisa de etiquetagem clara, como um frasco de laboratório. O isolamento é mandatório. Nunca plante perto de culturas comestíveis
ou em caminhos onde crianças e animais circulam. Durante a poda, o transplante ou a remoção de flores mortas, a proteção das mãos é inegociável. Após o trabalho, a higienização deve ser cirúrgica. O descarte de resíduos segue regras estritas. Hastes mortas não vão para a compostagem. O calor da pilha de composto pode não neutralizar as sementes. Coloque tudo em sacos plásticos selados. O motivo é mecânico. As vagens de sementes secas abrem-se com facilidade. Se caírem no solo, mudas autossemeadas surgirão na próxima estação, invadindo canteiros de alimentos ou áreas de lazer animal. Se o objetivo é apenas a estética vertical e a cor, a botânica oferece alternativas seguras. Bocas de leão ou penstemon mimetizam a altura e a forma das flores, eliminando a toxicidade da equação. Mas, se a dedaleira for mantida, ela deixa de ser apenas uma planta ornamental. Ela deve ser tratada como um reagente químico instável, belo para observação, perigoso ao toque. Séculos de tradição garantiram seu lugar nos jardins, mas a sobrevivência depende da informação. Rotule o perímetro, proteja a derme, isole a área. Com gestão rigorosa, a beleza permanece. O risco biológico é neutralizado. A admiração à distância não é apenas uma sugestão. Neste caso, é uma regra estrita de sobrevivência biológica. O 14º elemento crítico na lista de riscos botânicos atende pelo nome de acônito, também conhecido como capuz de frade. Esta planta apresenta uma arquitetura floral complexa, com tons profundos de azul e roxo que enganam o observador. Mas a estética é uma armadilha evolutiva. Por que cultivar algo tão perigoso? A resposta está na ignorância sobre a química interna da planta. Por fora, uma flor ornamental elegante, perfeita para bordas sombreadas. Mas por dentro, um reservatório biológico de aconitina. Esta substância não é um irritante simples. É uma neurotoxina potente, capaz de desativar canais de sódio no sistema nervoso central. A ingestão é fatal, mas o perigo real é mais insidioso: a absorção dérmica. A toxina atravessa a barreira da pele e entra na corrente sanguínea sem necessidade de ferimentos abertos. A exposição, mesmo em doses microscópicas, desencadeia uma cascata de falhas sistêmicas. Primeiro surge a dormência local. Em seguida, um formigamento intenso se espalha pelos membros. O sistema elétrico do coração sofre interferência imediata, gerando arritmias severas. Em casos críticos, o diafragma paralisa e ocorre a falência respiratória. O corpo simplesmente esquece como bombear oxigênio. No cotidiano do jardim, o risco é invisível. O jardineiro divide as touceiras sem proteção adequada. A seiva transparente, carregada de alcaloides, entra em contato com os dedos. Um toque casual no rosto ou uma coçada no olho transfere a carga tóxica diretamente para as mucosas. O mecanismo é rápido e silencioso. Hastes cortadas para decoração interna representam um erro logístico grave. A seiva pode gotejar sobre balcões de cozinha ou mesas de jantar, contaminando superfícies onde alimentos são preparados. Crianças são atraídas pela morfologia curiosa das flores em formato de capacete. Animais domésticos, movidos pelo instinto de pastar, podem mastigar as folhas se a planta estiver acessível. O resultado é quase sempre catastrófico. Mas o perigo não desaparece com a morte da planta. Caules secos retêm a potência química por meses. Manusear buquês velhos ou restos de poda exige protocolo de segurança máxima. Se o acônito já está estabelecido no terreno,
Trate-o como lixo tóxico, não como resíduo orgânico. O protocolo de manuseio exige equipamento de proteção individual completo. Luvas de nitrilo são obrigatórias. O látex comum pode não ser suficiente. Mangas longas e calçados fechados blindam a pele contra respingos acidentais. Evite qualquer corte ou abrasão nos braços ao trabalhar no perímetro da planta. A barreira física deve ser absoluta. Após o trabalho, a descontaminação é crucial. Lave as mãos, os antebraços e todas as ferramentas metálicas exaustivamente. A toxina pode permanecer no aço da tesoura de poda. Jamais coloque o acônito em arranjos internos. E aqui existe um detalhe logístico vital. A compostagem é proibida. Não jogue restos desta planta na pilha de adubo. A decomposição não neutraliza a aconitina e você acabará espalhando veneno por toda a horta na próxima estação. Ensacar e descartar em lixo comum é a única saída segura. A localização exige estratégia defensiva. Mantenha o acônito longe de hortas produtivas, áreas de lazer infantil e rotas de animais. A sinalização deve ser clara e industrial. Adicione etiquetas de aviso sobre a toxicidade para que assistentes ou visitantes não toquem na folhagem inadvertidamente. Ao compartilhar mudas, a responsabilidade ética exige o envio de notas de segurança por escrito. O receptor precisa entender que está lidando com um agente perigoso. Ao examinar o solo de perto, percebe-se a tenacidade da planta. Se a decisão for pela remoção total, o processo deve ser cirúrgico. É necessário escavar a coroa inteira da raiz. Qualquer fragmento deixado no subsolo tem energia suficiente para rebrotar na primavera seguinte. O monitoramento do local deve ser constante. Se o objetivo é obter espirais de flores em tons frios sem o risco de óbito, a botânica oferece alternativas seguras. Espécies como Delphinium, Esporinha ou Verônica entregam o mesmo impacto visual sem a carga tóxica. Ainda assim, o manuseio com luvas básicas é recomendado para qualquer jardineiro prudente. O acônito é uma máquina biológica impressionante, mas em um jardim familiar, o cálculo de risco não fecha. O custo de um erro é alto demais. Escolha sósias botânicos seguros ou gerencie as plantas existentes com rigor militar e descarte controlado. A segurança supera a estética. Uma única folha. Isso basta para parar o coração de um adulto. O próximo espécime a ser evitado no perímetro familiar é o oleandro. Este arbusto perene domina as paisagens de climas quentes pela resistência bruta. Ele oferece uma folhagem densa e cachos florais em tons de rosa, branco ou vermelho. Mas essa estética esconde uma armadilha biológica. Por que jardineiros experientes temem essa planta? Porque a defesa química dela é absoluta. O perigo reside na saturação total. Folhas, flores, caules e até a madeira seca contém glicosídeos cardíacos potentes. Não é apenas uma irritação. Essas substâncias atacam o sistema elétrico do corpo humano e animal. Se ingeridas, elas interrompem o ritmo natural do coração, causam doenças severas e podem levar ao óbito. Os problemas domésticos geralmente começam na logística de plantio. O oleandro é uma ferramenta comum no urbanismo porque suporta calor intenso e negligência hídrica. De perto, percebe-se o erro estratégico. Ele é usado como cerca-viva em calçadas, caminhos e áreas de lazer. A acessibilidade é imediata. Crianças alcançam as flores vibrantes sem esforço. Animais de estimação mastigam partes que caem no solo. O risco está posicionado exatamente na altura dos usuários mais vulneráveis. O jardineiro também subestima o inimigo durante a manutenção. Ao podar, a seiva leitosa vaza. Um toque descuidado no rosto
ou o manuseio de alimentos sem higienização transfere a toxina direto para as mucosas. Aqui existe um detalhe crítico sobre a eliminação. O erro mais comum é a queima dos resíduos. Por fora, galhos secos inofensivos, mas por dentro, um reator químico. A combustão libera uma fumaça tóxica carregada de partículas venenosas. Respirar esse ar irrita os pulmões e olhos, introduzindo o veneno na corrente sanguínea via alvéolos. Jamais queime esta madeira. Se o oleandro já ocupa o seu terreno, trate a manutenção como uma operação de risco biológico. O protocolo exige rigor. Use luvas de borracha espessas, proteção ocular e mangas longas durante a poda. A pele não deve ter contato com a planta. Ferramentas de corte devem ser exclusivas para essa tarefa ou lavadas com desinfetante industrial, logo após o uso. A gestão de resíduos precisa ser precisa. Recolha cada fragmento imediatamente. Coloque tudo em sacos plásticos selados e envie para o aterro sanitário. Não faça compostagem. Os compostos tóxicos persistem no adubo e contaminam o solo futuro. Após o trabalho, a descontaminação é obrigatória. Lave mãos e antebraços com água e sabão abundante. Roupas que tocaram na seiva devem ser lavadas separadamente. A localização define a segurança. Não plante oleandro próximo a canteiros de vegetais comestíveis, pátios ou canis. A contaminação cruzada é um risco real. Adicione placas visíveis alertando sobre a toxicidade, especialmente se receber convidados que desconhecem botânica. Considere a substituição total. Para quem tem filhos ou animais, o custo do risco supera o benefício estético. Existem alternativas táticas. O hibisco oferece estrutura perene e cor em zonas quentes sem a carga tóxica. A escova de garrafa funciona bem em climas similares. Arbustos nativos recomendados pela agronomia local oferecem resistência sem perigo. O oleandro é robusto, mas seu perfil de risco é extremo para o ambiente residencial. Se mantiver a planta, siga precauções de nível profissional. Se remover, arranque o sistema radicular inteiro e descarte com segurança. Escolha uma espécie que garanta privacidade, sem transformar o quintal em uma zona de perigo químico. A segurança biológica vem primeiro. E considere os passos seguintes. Pequenos aglomerados de flores brancas. Visualmente, parecem inofensivos, mas esta planta carrega uma carga química capaz de derrubar gado e humanos com a mesma eficiência. Trata-se da raiz de cobra branca. Ela surge no final do verão, apresentando uma aparência delicada que engana observadores inexperientes. Por que essa espécie nativa deve ser tratada como risco biológico? A resposta está em um composto específico, o tremetol. Por fora, uma flor silvestre comum, mas por dentro, um reservatório de álcool tóxico insaturado. Quando o gado consome as folhas, o fígado do animal falha em filtrar a substância. O tremetol não desaparece. Ele migra diretamente para o leite. Historicamente, isso gerou surtos da chamada doença do leite. Milhares de pessoas morreram no passado ao consumir laticínios contaminados, sem saber que a origem estava no pasto. A ingestão direta da planta por humanos ou animais domésticos é ainda mais agressiva. O quadro clínico evolui rápido. Náuseas violentas, vômitos, fraqueza muscular extrema. Em casos severos, ocorre o colapso sistêmico e a morte. A raiz de cobra branca não segue projetos de paisagismo. Ela é uma oportunista biológica. Invade jardins, vindo de áreas de mata, ou terrenos baldios adjacentes.
Ela prospera onde o jardineiro raramente olha. Locais de meia sombra, solos perturbados. Atrás de galpões, junto a cercas ou pilhas de madeira antiga, o perigo reside na camuflagem. Jardineiros novatos frequentemente a confundem com espécies medicinais inócuas ou outras nativas sem veneno. Mas a biologia aqui não perdoa erros de identificação. Para gerenciar a ameaça, o primeiro passo é a análise visual técnica. Ao examinar de perto, notam-se as folhas em formato de coração. As bordas são serrilhadas, lembrando dentes afiados. Elas crescem em pares opostos ao longo do caule principal. No topo, a planta exibe topos planos de flores brancas e felpudas. Se a identificação visual deixar dúvidas, não toque. Consulte um laboratório de extensão rural ou utilize ferramentas digitais de botânica. Confirmada a presença, inicia-se o protocolo de remoção. Isso não é capina comum, é descontaminação. O uso de luvas grossas e mangas compridas é obrigatório para evitar absorção cutânea. Não basta cortar a parte aérea. A planta deve ser erradicada. Cave fundo, remova o sistema radicular inteiro. Se raízes sobrarem no solo, a regeneração é certa. Aqui existe um detalhe logístico crucial. O material removido é lixo tóxico. Jamais coloque na compostagem. O tremetol resiste à decomposição e pode contaminar todo o adubo futuro, envenenando hortas comestíveis meses depois. O procedimento correto exige isolamento. Coloque todas as partes da planta em sacos plásticos selados. O destino é o lixo comum ou incineração controlada. Após a operação, lave as ferramentas e as mãos com rigor químico. A prevenção exige vigilância constante. Monitore as zonas de sombra do terreno regularmente. O objetivo é eliminar espécimes jovens antes que entrem no ciclo reprodutivo e espalhem sementes pelo vento. Mantenha a raiz de cobra branca longe de qualquer canteiro comestível ou pastagem. Instrua todos no local a jamais tocarem ervas daninhas de floração branca desconhecida. A planta parece frágil, mas é uma das nativas mais perigosas do ecossistema local. Elimine prontamente. Segurança biológica restaurada. A 17ª planta da lista não é apenas uma erva daninha, é uma ameaça biológica de nível crítico. Conhecida como mancenilheira, esta é considerada uma das árvores mais perigosas do planeta. Por que esta espécie sobreviveu à evolução? Ela desenvolveu uma defesa química absoluta. Geralmente não é encontrada em jardins residenciais comuns, mas domina zonas costeiras e tropicais. Muitas vezes foi plantada intencionalmente como quebra-vento, pois suas raízes profundas estabilizam a areia da praia. Mas a utilidade termina aí. Cada centímetro quadrado desta árvore é saturado de toxinas. A seiva, as folhas, a casca e, principalmente, os frutos. A seiva leitosa contém forbol, um composto orgânico altamente agressivo. Basta um toque. O contato com a pele causa queimaduras químicas severas e formação imediata de bolhas. Se a substância atingir os olhos, a consequência é lesão grave na córnea e cegueira temporária. Por fora, uma árvore frondosa de sombra convidativa, mas por dentro, um reator químico que bombeia veneno 24 horas por dia. Os acidentes domésticos ocorrem por falta de informação técnica. As folhas são ovais, brilhantes e de um verde intenso. Os frutos parecem pequenas maçãs pálidas. Para crianças
ou visitantes não familiarizados com botânica tropical, o visual é atraente. Aqui existe um detalhe físico crucial. A chuva não limpa a árvore, ela transporta o perigo. Permanecer sob a copa durante uma tempestade é um erro tático grave. A água lava as folhas, dissolve as toxinas da superfície e goteja sobre quem está embaixo. O resultado é uma queimadura química por contato indireto. Em aceleração, vê-se a pele reagir minutos após o contato com a água contaminada. A ameaça persiste mesmo após a morte da planta. Queimar a madeira para fogueiras ou construção libera uma fumaça tóxica. As partículas no ar irritam os pulmões e podem causar cegueira apenas pelo contato da fumaça com os olhos. Até o manuseio de galhos secos exige cautela extrema. Se encontrar uma mancenilheira em sua propriedade, o protocolo é o isolamento total. Não toque. O sistema de defesa da planta está ativo. Não tente podar ou remover por conta própria. Serrar a madeira libera seiva pressurizada e pó irritante. A remoção exige profissionais treinados em gestão de plantas perigosas, equipados com trajes de proteção completa. A logística de segurança deve ser visível. Instale placas de aviso claras ou fitas de barreira física. O objetivo é impedir o acesso de pessoas e animais domésticos. Nunca utilize a madeira. Nunca deixe os frutos no chão, onde mãos curiosas possam alcançá-los. A ingestão do fruto causa inchaço na garganta, fechamento das vias aéreas, dor excruciante e intoxicação potencialmente fatal. A prevenção baseada no reconhecimento visual é a ferramenta mais forte. Identifique os sinais: casca cinza e lisa, folhas ovais brilhantes e frutos verde-amarelados, semelhantes a maçãs silvestres. Em regiões tropicais, consulte especialistas locais sobre a presença da espécie. Neste caso, admirar à distância não é uma sugestão poética, é uma regra de sobrevivência. O erro de manuseio resulta em danos físicos permanentes. Mantenha essa espécie fora do perímetro e alerte a vizinhança sobre a localização exata do perigo. Há 18 plantas da lista, surge a ameaça biológica suprema. A cicuta aquática não é apenas uma erva daninha, é frequentemente classificada como a flora mais venenosa da América do Norte. Ela busca umidade, valas encharcadas, margens de riachos, bordas de jardins saturados. A planta coloniza onde há água. Por que o perigo é tão elevado? Porque a toxicidade é total. O agente é a cicutoxina. Trata-se de um neurotóxico agressivo estocado principalmente nas raízes tuberosas e na base do caule. O mecanismo de ação é rápido. A ingestão ataca o sistema nervoso central. Convulsões violentas ocorrem com aviso mínimo. Em crianças ou animais domésticos que circulam próximos a trilhas, quantidades irrisórias resultam em óbito. O risco aumenta pela camuflagem. A cicuta aquática pertence à família da cenoura. Para o leigo, ela mimetiza a cenoura selvagem, a pastinaca ou ervas comestíveis comuns. É preciso identificar os sinais forenses. No caule oco, observam-se estrias roxas e manchas distintas. As flores formam umbelares compostos, estruturas geométricas, semelhantes a guarda-chuvas. Mas existe um detalhe microscópico decisivo. Observe as folhas contra a luz. As nervuras viajam até os entalhes, os vãos entre os dentes da folha, e não até as pontas serrilhadas. Essa é a assinatura da espécie. Por fora, uma planta robusta e verde, mas por dentro,
uma arquitetura de morte. O corte da raiz expõe câmaras ocas separadas por diafragmas de tecido. Dessa estrutura vaza uma seiva amarelada e espessa. Se houver dúvida na identificação, trate qualquer umbelífera perto da água como material perigoso até a confirmação laboratorial. A extração exige equipamento de proteção individual completo, luvas impermeáveis, mangas longas, óculos de segurança. O contato com a pele é inadmissível. O arranque manual é um erro tático. Raízes estouradas liberam a seiva tóxica e fragmentos deixados no solo garantem o rebrote vigoroso na próxima estação. Usa-se uma pá para extrair o sistema radicular intacto. Levanta-se a massa de solo completa. A perturbação do terreno deve ser mínima para evitar contaminação. O descarte segue regras sanitárias estritas. Todo o material vegetal vai direto para sacos plásticos selados. O destino é o lixo convencional. Jamais compostar, jamais queimar. A combustão vaporiza a toxina, transformando a fumaça em gás venenoso capaz de afetar os pulmões. Após a operação, ferramentas e calçados devem ser descontaminados quimicamente. O perímetro permanece isolado de animais até a limpeza total. A prevenção real começa na gestão do terreno. Reduzir a água parada elimina o habitat preferencial. Roçar as valas antes da formação de sementes quebra o ciclo reprodutivo. Em depressões de terreno, o monitoramento deve ser constante após chuvas pesadas. Sinalize a área. Família e visitantes devem saber. Não se coleta plantas em forma de guarda-chuva. Se a infestação for vasta ou o acesso difícil, acione equipes de remoção especializadas. A cicuta aquática exige tolerância zero perto de áreas residenciais. Aprenda os traços anatômicos, remova com método e patrulhe as bordas úmidas. A segurança do perímetro depende dessa vigilância. Uma leguminosa antiga, rica em proteínas, mas mortal para o código genético errado. A 19ª cultura da lista é a fava, também conhecida como fava italiana. Por que uma vagem comum causaria o colapso do sangue? A resposta está em uma falha enzimática específica, a deficiência de glicose 6-fosfato desidrogenase. Para os portadores dessa condição, a fava não é alimento, é um gatilho. O consumo, ou em casos extremos, o simples contato físico, desencadeia o favismo. O mecanismo é brutal. As substâncias da planta atacam os glóbulos vermelhos. Ocorre uma hemólise aguda. As células sanguíneas se rompem prematuramente, incapazes de transportar oxigênio. O corpo reage rápido. A pele assume um tom amarelado de icterícia. A respiração torna-se curta e difícil. A fadiga muscular é instantânea. Em casos severos, a anemia resultante ameaça a vida em questão de horas. Mas o perigo é silencioso. Muitos cultivadores ignoram a ameaça porque a planta parece inofensiva. Por fora, uma vagem verde, grossa e suculenta no jardim, mas por dentro, um complexo de compostos oxidantes prontos para reagir. O jardineiro desatento colhe a vagem, abre a casca fibrosa, prova o grão cru ali mesmo, no canteiro. Ou pior, distribui a colheita para vizinhos sem conhecer o histórico médico deles. A toxicidade não perdoa crianças ou animais domésticos. O sistema digestivo infantil é ainda mais vulnerável a esses compostos se os grãos estiverem mal cozidos. Mas isso era apenas o começo. A ameaça também viaja pelo ar. Durante a temporada de floração, a planta libera pólen no ambiente.
Ao observar os detalhes, vê-se a poeira fina cobrindo as folhas. Para um indivíduo sensível, inalar esse pólen ao trabalhar no jardim é suficiente para iniciar os sintomas. A exposição prolongada perto do canteiro satura os pulmões com o alérgeno. Antes de enterrar a primeira semente no solo, a triagem genética da família é obrigatória. A estatística é relevante. A deficiência é mais comum do que se imagina, especialmente em linhagens com ascendência mediterrânea, africana ou asiática. Na dúvida, a regra é a exclusão. Se existe incerteza, o cultivo deve ser cancelado ou movido para zonas isoladas, longe das áreas de circulação diária. O processamento exige rigor térmico. O cozimento reduz os níveis de toxinas naturais, mas não as elimina totalmente. A fervura deve ser agressiva e longa para tornar o grão aceitável para o consumo geral. O protocolo de manuseio também muda. Luvas de proteção são necessárias ao tocar na planta. Após a colheita ou a poda, a lavagem das mãos deve ser imediata e minuciosa. Cães e gatos devem ser mantidos longe das folhas caídas. Nenhuma criança deve ter permissão para ingerir o grão cru direto da fonte. Se o objetivo é segurança total, a substituição é a melhor estratégia. Culturas como grão de bico ou lentilhas oferecem densidade nutricional e sabor similar, sem o risco de hemólise. A fava entrega uma colheita farta, mas exige o perfil genético correto para ser aproveitada. A agricultura de sobrevivência não admite erros médicos. Conheça o estado de saúde da residência. Cozinhe com calor máximo. Manuseie com proteção. Com o protocolo certo, a colheita nutre. Sem ele, a alternativa segura é a única opção lógica. Tujona, uma única substância capaz de desestabilizar o sistema nervoso central. A 20ª planta desta lista é o absinto, popularmente chamado de losna. Ela é inconfundível. Folhas prateadas, estrutura robusta e um cheiro herbal agressivo que domina o ambiente. Historicamente, a indústria utiliza esta biomassa para tinturas e como base para a famosa bebida alcoólica. Mas o que muitos cultivadores ignoram é a carga tóxica que esta planta carrega. Por que manter um risco químico no quintal? Muitos buscam o valor ornamental. Porém, a losna contém tujona, um composto orgânico volátil. Em doses elevadas, isso deixa de ser medicinal e torna-se veneno. O consumo excessivo desencadeia uma reação em cadeia no corpo humano. Náuseas severas, tonturas, convulsões e alucinações. Para animais domésticos, a ingestão é ainda mais crítica. Mesmo o contato externo apresenta riscos. Os óleos amargos presentes na superfície da folha causam irritação imediata na pele, se manuseados sem proteção. Por fora, um arbusto decorativo de textura aveludada. Por dentro, um mecanismo de defesa química pronto para agir. O maior perigo reside na desinformação. Existe uma crença perigosa de que tudo o que é natural é inofensivo. Jardineiros amadores cultivam a losna como remédio caseiro, sem controle de dosagem. O uso prolongado ou concentrado, especialmente em chás feitos em casa, leva ao acúmulo de toxinas e envenenamento real. Além disso, a textura curiosa da folha convida ao toque e à experimentação oral. Animais mordiscam a planta durante a exploração do território e sofrem as consequências. Aqui existe um detalhe logístico importante. A segurança exige que o absinto seja tratado estritamente como planta ornamental, nunca como recurso alimentar
casual. Se o uso medicinal for necessário, ele deve ocorrer sob supervisão de um especialista qualificado, com dosagens milimétricas. A identificação no canteiro precisa ser clara. Visualmente, a losna pode ser confundida com ervas comestíveis como sálvia ou estragão. Um erro de identificação na hora da colheita pode contaminar uma refeição inteira. Ao examinar a planta de perto, percebe-se: a folha libera óleos ao menor atrito. O protocolo de manuseio é rígido. Luvas são obrigatórias durante a poda ou colheita. As mãos devem ser lavadas imediatamente após o trabalho, para remover resíduos invisíveis. O posicionamento no jardim também é estratégico. A losna deve ficar longe de hortas de alimentos. O risco de folhas caírem acidentalmente em cestas de colheita de vegetais deve ser eliminado. Crianças e animais devem ser mantidos afastados, evitando a inalação direta do aroma intenso durante o corte de grandes arbustos. O descarte dos resíduos exige atenção técnica. Não se deve colocar as sobras na compostagem. Os óleos fortes da losna não se degradam facilmente e podem matar os micróbios benéficos do composto orgânico. O material cortado deve ser isolado em sacos e enviado para o lixo comum. Para quem busca apenas a estética prateada, a botânica oferece alternativas seguras. Lavanda, ou a variedade Artemisia Powys Castle, entregam o mesmo visual metálico, mas com risco de toxicidade praticamente nulo. A beleza rústica do absinto tem seu lugar, mas exige conhecimento e respeito. O jardim permanece seguro quando se prioriza a aparência sobre a potência química. Madeira, arame e malha de aço. Estes são os materiais básicos de uma defesa eficaz. Por que erguer barreiras físicas dentro da própria área de cultivo? Confiar apenas na vigilância visual é um erro estatístico. O olho humano falha, a cerca não. A instalação de cercas baixas ou redes de alta rigidez cria um perímetro de segurança imediato em torno de espécimes perigosos. Não é apenas uma borda visual, é um bloqueio mecânico. Canteiros elevados funcionam como muralhas de contenção, estabelecendo limites claros onde o solo seguro termina e a zona de risco começa. A estrutura deve possuir densidade suficiente para resistir ao impacto e altura calculada para impedir o acesso de crianças ou animais domésticos.